Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer esse momento, por estar aqui, por o Senhor ter recebido o louvor, a adoração. Vem falar conosco através da Tua palavra preciosa, vem abençoar, meu Deus, esse culto. Vem, Senhor, meu Deus, tocar nos nossos corações. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar e sabe qual é o alimento que a gente verdadeiramente precisa. Quando o Senhor Jesus teve fome, chegou um inimigo para ele, Deus, e falou: olha, pede para essas pedras se tornarem pão. Mas ele respondendo, falou que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra alimenta, nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 21, e diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava me atentando a uma palavra que pudesse celebrar o agradecimento por estarmos aqui nesse culto precioso, e o Senhor nos deu a meditar nessa passagem em que Jesus ele fala que nós temos que tomar cuidado com os tesouros que a gente acumula, que nós temos que tomar cuidado com as coisas que a gente vai adquirindo, com as coisas que a gente tem para nós como tesouro. Então, Jesus diz que quando a gente acumula o nosso tesouro aqui na terra, dependendo do tipo de tesouro que a gente acumula, a traça corrói, a ferrugem, e os ladrões também vêm e podem roubar. Quando forem então atraídos pelo que você tem talvez de sobra, ou pelo que você com muito trabalho e esforço adquiriu, mas ele não. Mas Jesus ele traz aí um paralelo interessante para nos levar a meditar e pensar, dizendo que a gente deveria acumular tesouro no céu. E o que é um tesouro? Na verdade, quando a gente pensa em tesouro, eu me remeto aí na minha época de escola, que a gente estudava sobre tesouro e falava-se, sobre os piratas, os navios piratas, e escondiam, tesouros, e eu me lembro dessas histórias, não é verdade? E uma definição assim que eu estive buscando em Deus para trazer para a igreja é que tesouro é algo que a gente tem de valor inestimável. É algo que a gente não dá, a gente não vende, a gente não empresta. É algo que a gente tem como precioso para nós.
E a palavra de Deus fala que se a gente tiver algo de valor inestimável, de precioso para nós, o local onde a gente deve guardar esse tesouro deve ser no céu. Não é no banco, né? Porque se o tesouro que você tem está no banco, Jesus está falando que tem tesouros maiores do que esse. Se o tesouro que você tem está num cofre, Jesus está falando que tem tesouros maiores do que esse. O maior tesouro que a gente tem, Jesus fala que ele deve ser guardado aonde? No céu. Porque lá o ladrão não pode pegar. Lá a praça não vai entrar e invadir. Lá não vai ter ferrugem para corroer. Porque Jesus diz, na conclusão que ele dá, que aonde a gente tem o nosso tesouro, é nesse lugar que está o nosso coração. O nosso coração está empenhado, está depositado no nosso tesouro. No nosso tesouro. A gente falando-se às vezes dos pais, qual é o maior tesouro dos pais? O maior tesouro dos pais a gente vê aos filhos. Porque tudo que os pais fazem é para os filhos, não é verdade? É para os filhos. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve guardar esse tesouro no céu. E como que a gente guarda os filhos no céu? Ensinando eles no caminho que eles devem andar. Ah, mas eu não tenho filho. O que eu tenho como tesouro? Será? Para o marido, a esposa, para a esposa, o marido. Para uma pessoa que é solteira, então, qual é o tesouro que ela tem, talvez? Mas a palavra de Deus mostra aí, olha que interessante, no versículo 25, ele diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao mais o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus, nessa continuação aí, ele traz uma conclusão para nós, a seguinte: que o que a gente tem de mais precioso é a vida. E isso a gente não teve por nós mesmos. E isso a gente não comprou. Você não comprou a sua vida, não é verdade? Você não consegue comprar a vida de outra pessoa. Mas a vida a gente recebeu. E de que forma que a gente recebeu a vida? De graça. Então veja que a palavra de Deus, ela nos ensina que o maior tesouro que a gente tem, a gente recebeu de graça. É bem verdade, se a gente olhar pelos dias atuais, muitos estão vendendo as suas vidas, né? Vendendo as suas vidas pelos prazeres, vendendo as suas vidas por bens materiais, né? Pessoa dedica a vida toda dela para adquirir bens materiais e depois ela não consegue desfrutar daquilo. Dedica a vida dela toda em ter e ter, mas não consegue desfrutar. A palavra de Deus fala em Eclesiastes que a maior felicidade na vida de uma pessoa
não é somente trabalhar, mas é desfrutar do fruto do seu trabalho. Será que a gente tem tido tempo para desfrutar do fruto do nosso trabalho? Para desfrutar daquilo que a gente tem empenhado a nossa vida para adquirir, para conquistar? Por isso que Jesus falou aí, ó. Gente andava preocupada em ter o alimento e dedicava a vida para isso. Mas Jesus falou, olha, prestem atenção. A vida é mais do que o alimento. A pessoa preocupada com as vestes, preocupada com as coisas. E Jesus falando, presta atenção, a vida é mais preciosa que as coisas. Porque as coisas não vão entrar no céu. As roupas não vão, o carro não vai, a moto não vai, a casa não vai. Não é verdade? O dinheiro, vixe, esse vai ficar longe. Não é verdade? Vai ter ouro no céu? Vai ter ouro. Vai ter pedra preciosa? Vai ter pedra preciosa e ouro. Mas vai estar onde? Isso aí. Vai estar debaixo dos nossos pés. A Bíblia fala que no céu o ouro, as pedras preciosas vão ser as ruas. As ruas vão ser de ouro e de cristais. Então, essas coisas que as pessoas roubam e matam para ter, no céu vai servir para a gente pisar. Porque o que vai ser mais importante lá? A vida. E qual vida? A sua. A das pessoas que você ama. A das pessoas que você quer bem. A minha também. As nossas vidas. É o que é mais importante para Deus. Por isso que Ele fez o quê? Por causa da nossa vida. Ele enviou Jesus. Porque sem Jesus a gente ia estar perdido, andando aí sem rumo, sem saber o que fazer. Mas a vida é tão preciosa para Deus, porque por causa das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, para que pudéssemos ser resgatados das mãos do inimigo, a Bíblia fala que teve um preço para ser pago. Mas o dinheiro que existia no mundo não pôde. Não tinha ninguém disposto a pagar. Não tinha ninguém com recursos suficientes para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida das garras do inimigo. Então foi necessário o próprio Deus, enviar o seu Filho, Jesus, sem pecado, sem mácula, e o preço que ele teve que pagar foi a morte, foi o sangue derramado na cruz. Será que nós estamos dispostos a pagar um preço desse pela vida de alguém? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço desse pela vida da esposa, pela vida do marido, pela vida dos filhos, pela vida dos irmãos, pela vida dos pais? Será que estamos dispostos? E Jesus, pouco antes de se entregar naquela cruz, ele estava em um momento a sós com os discípulos. E ele disse assim, uma coisa eu digo para vocês. Ninguém tem amor maior que isso. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. E foi isso que Jesus fez.
Ele te amou tanto, Ele nos amou tanto, que Ele entregou a vida dele numa cruz. Para quê? Para que a gente tivesse acesso ao que é mais precioso, que é a vida eterna. É essa vida que Jesus tem proposta para nós. É essa vida que Jesus quer trazer para você, para mim, para a gente desfrutar. Porque o que é o dinheiro? O que é o carro? O que são os bens materiais? Se eu desfruto da vida eterna? O que é uma enfermidade? O que é um problema, uma doença? O que é alguém fazer alguma coisa que eu não estou gostando? Se eu desfruto da vida eterna. Por isso que ele vai dizer para a gente atentar para as aves do céu. Olha, observa as aves. Você vê alguma delas trabalhando? Você vê alguma delas ajuntando as coisas em celeiro, fazendo a compra do mês? Preocupada no que ela vai comer no dia de amanhã? No que ela vai levar de marmita? No que vai preparar para a janta? Jesus falou, não. E por que elas não estão preocupadas? Porque sabem que Deus cuida da vida deles. Se Deus te deu a vida, você acha que Ele não vai cuidar de você? Se Deus te deu aquilo que é mais precioso, que o dinheiro não pode comprar, você acha que Ele não vai cuidar de você? Qual de vós, no versículo 27, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Por mais preocupado que a gente esteja, por mais que os problemas estejam aí diante de nós, a vida continua sendo mais importante. Por isso que ele fala, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus está dizendo que nós temos um valor inestimável. Por isso que lá no 33 ele vai falar, no 32 primeiro, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe de tudo que você precisa. Deus sabe de tudo, de todas as suas necessidades. Desde a hora que você vai levantar até a hora que você vai deitar, Deus sabe de tudo que você precisa. Mas Ele diz que você não precisa se preocupar com isso, porque Ele já sabe. Ele sabe o que precisa. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Porque quem que se preocupa com essas coisas? Os gentios. Aquelas pessoas que não querem saber de Deus, não querem receber de Deus essa dádiva mais preciosa, que é a vida. Mas nós, Deus dá um conselho e fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque essas demais coisas que eles procuram, que eles matam, que eles roubam, que eles se vendem para ter,
A Bíblia fala que todas essas coisas, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos são acrescentadas. Deus dá de graça. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se descabelar. Você não precisa brigar com o meio mundo para ter. Deus dá de graça. Porque para Ele, o que é mais precioso é a sua vida. E o que as pessoas têm de mais precioso por aí? Eu estive fazendo uma pesquisa e os itens que são mais valiosos no mundo são as coisas de valor histórico, os objetos de valor histórico. Tal objeto que está lá no museu, tal objeto que está preservado e que datam-se de tantos mil anos e tal. Essas coisas são as que eles têm de valor inestimável. Inestimável. São essas coisas que o mundo tem de valor inestimável. Algo que foi útil em um momento da história e que hoje servem para as pessoas analisarem e verem quanta coisa mudou na humanidade. Não é? Mas em se falando de valor histórico, o que eu queria concluir com você? Que se a vida então é o que a gente tem de mais precioso, qual é o interesse de Deus na nossa vida? Se a gente olha para o mundo e a gente vê que os itens mais valiosos são os itens históricos, é que Deus, Ele quer ter uma história com você. Deus, Ele quer ter uma história particular com todos os indivíduos dessa terra. Ele é poderoso para isso. Ele não quer ter uma história só com a esposa e não com o marido. Ele não quer ter uma história só com os filhos e não com os pais. Ele quer ter uma história com todos. Com todos. Por isso que Deus Ele age em todas as coisas. Para que a gente, olhando para todas as coisas, para as circunstâncias, para os acontecimentos da nossa vida, a gente possa querer, desejar ter uma história com Deus. Porque Deus não quer ter uma história com você obrigado. A história tem que ser voluntária, de coração. Entende? Para isso, o que Deus faz? Ele pede. Em Provérbios Ele pede. Muita gente fala, Deus pede o meu dinheiro. Não, Deus não pede o meu dinheiro. Deus pede o meu carro. Não, Deus não pede. Mas o que Deus pede então? Você vai encontrar em Provérbios que Deus pede uma coisa para nós. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração. No teu coração que Deus está interessado. Deus não está interessado no seu carro, nas suas roupas, na sua casa, no seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. É isso que Ele pede. Mas se o coração nosso é tão valioso para Deus, por que Ele não vai e já entra de uma vez? Não é? Mas Deus, Ele é educado. Às vezes, quando a gente quer uma coisa e não vem, o que a pessoa faz? Ela arromba. Ela arromba. Ela sabota. Ela faz alguma coisa para que ela tenha e ponto final. Né? Mas Deus, Ele é tão educado. Deus, Ele é tão amoroso que Ele pede. E Ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. A porta da onde que Deus está?
Jesus está à porta do nosso coração. E Ele fala: olha, eu estou à porta do seu coração e bato. E Ele diz: se alguém, por um acaso, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que a palavra de Deus fala isso? Que se por um acaso eu ouvir que Jesus está batendo a minha porta e abrir, Ele vai entrar na casa e nada mais vai ser o mesmo. Ele vai mudar tudo. Aonde tinha tristeza não vai mais ter lugar no seu coração. Aonde tinha angústia não vai ter mais lugar no seu coração. Aonde tinha rancor não vai ter mais lugar no seu coração. Porque o que impede a gente de viver bem e feliz? É justamente o que está no nosso coração. O que a gente tem levado para lá? Tem levado muita mágoa, tem levado muita dor, tem levado muito sofrimento. O que você tem carregado no seu coração? Nunca mais eu caio numa dessa. Essa pessoa ela vai me pagar por tudo. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e tudo vai mudar. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Não tem espaço, gente, não tem espaço. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para dor, não tem espaço para sofrimento, porque você sabe, o amor é maior do que todas as coisas. E quando você sabe que o amor de Deus está sobre a sua vida, está sobre você, o que as pessoas podem fazer contra a sua vida? O que alguém pode fazer para você que pode te separar do amor de Deus? Se Ele mesmo fala aqui, não é a altura, não é a profundidade, não são os anjos, não são os principados, não são as potestades, não são os governos. Ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Ele pede: dá o teu coração. Ele bate. Ele está à porta. E qual é a voz que você tem ouvido? Você tem dado ouvido a essa voz? Você tem desejado essa vida? Porque a palavra de Deus fala que as pessoas que esperam em Deus, mas eu espero em Deus, mas eu creio em Deus e tal. Mas as pessoas que esperam em Deus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Porque o tesouro está aqui, entendeu? E o tesouro tem que estar onde? Tem que estar lá. Se o seu maior tesouro é seu filho, coloca ele nos caminhos do Senhor. Ensina para ele o melhor caminho e seu tesouro vai dar. Se a vida que é o seu tesouro é a vida da sua esposa, vá com ela para o melhor caminho e o seu tesouro vai estar lá. Se o teu tesouro são os seus pais, ore por eles, coloque eles no melhor caminho e o seu tesouro vai estar lá. Então a gente tem que entender que o mais importante de tudo é a vida. E Deus quer fazer parte da sua vida hoje. Deus quer mudar a sua história. Como que se divide
a história da humanidade. Como que se divide? A história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. E isso vem nos ensinar que a história da sua vida vai mudar quando você decidir abrir a porta para Jesus. Do mesmo jeito que a história da humanidade se dividiu em antes e depois de Cristo, a história da sua vida vai se dividir em antes e depois de que Cristo entrou na sua vida e mudou a sua história. Amém? Vamos nos colocar de pé. O tempo voa, né? O tempo passa rápido demais, não é verdade? Se o tempo voa, o tempo passa rápido demais, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Tudo que acontece com a gente é uma oportunidade, não é? Esse momento aqui hoje é uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para abrir o seu coração. Talvez você nunca abriu o seu coração para ninguém. Porque é duro quando a gente abre o coração para as pessoas. Você abre o coração para a pessoa, daqui a pouco a sua história está na internet. Aí, o mundo inteiro está vendo. Né? Mas experimenta abrir o coração para Jesus. Para você ver quão precioso é isso. Como que faz para abrir o coração para Jesus? Do mesmo jeito que você abre o coração para falar com uma pessoa. Só que para falar com Deus, o que a gente faz? A gente fecha os olhos. Eu preciso ver Deus para saber que Ele existe? Não preciso ver. Se Ele tem me dado vida, se Ele é fiel, eu não preciso ver. Mas eu sinto a Sua presença. E a Sua presença ela é importante na nossa vida. Então eu quero te convidar a falar com Deus agora, abrir o seu coração para Ele, fechando os seus olhos e abrindo o seu coração. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, porque ela também vai estar abrindo o coração. Vocês estarão aqui fisicamente, nós vamos estar aqui fisicamente, mas o nosso coração, Deus vai estar tomando nas suas mãos agora. Abre o seu coração para Deus. Pede para Jesus, vem morar aqui dentro. O Senhor falou que se alguém abrir a porta ouvindo a tua voz, o Senhor vai entrar e vai mudar tudo. A vida nunca mais vai ser a mesma. Fala para Jesus, eu quero que a minha vida nunca mais seja a mesma. Eu quero que a minha vida venha mudar. Eu quero ter uma história com Deus. E uma história com Deus é uma história de milagres. Uma história com Deus é uma história de luta, mas é principalmente uma história de vitória. De vitória sobre as enfermidades, de vitória sobre o poder das trevas, de vitória sobre os inimigos, de vitória inclusive sobre a morte. E é isso o que uma vida com Deus traz: a vitória sobre a morte. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós falando contigo nesse momento, Pai, tão precioso, aproveitando, meu Deus, esse momento no qual o relógio no tic-tac não para, Pai. Nós paramos a nossa vida
para estar na tua presença. Para agradecer, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Para agradecer, ó Deus, por todo o amor que o Senhor tem por nós. E para abrir, Senhor, o nosso coração, para que nós venhamos ter uma história contigo. Quando a gente casa, Senhor, a gente casa para ter uma história com a esposa, com o cônjuge. E na vida de muitas pessoas essa história dura muito, outros duram um pouco menos. Mas o Senhor quer ter uma história com a gente, uma história transformadora, Deus, uma história de realizações, uma história, meu Deus, de fé, uma história de milagres, uma história, meu Deus, uma história gloriosa. E essa história, Senhor, ela começa a partir do momento em que eu aceito, em que eu ouço a sua voz e abro a porta do meu coração. Por isso eu faço isso nessa noite, Senhor. Abra a porta do meu coração para que o Senhor, entrando, meu Deus, mude tudo. Traga, Senhor, meu Deus, para dentro do meu coração o que eu nunca tive, o que eu nunca desfrutei, porque o que existe de mais precioso é a Tua presença, Pai. Que a Tua presença, Senhor, seja abundante em cada coração agora. Porque diante do nosso coração, Senhor, aberto diante de Ti, nós retiramos. Quero que o Senhor remova, Senhor, todo pecado, todo rancor. Remova, ó Deus, tudo que dentro do meu coração está e te desagrada. Para que eu tenha um coração apto para receber a Tua presença. Pai, tira toda dor, tira toda mágoa, tira toda angústia, tira todo o sofrimento, mas que a minha história contigo venha mudar a minha história com a minha esposa, que a minha história contigo venha transformar a minha história com os meus filhos, venha mudar a minha história com a minha família, venha mudar a minha história com os meus colegas no meu trabalho, por onde eu andar, Senhor, que tudo possa ser mudado. E quando o Senhor coloca as mãos, tudo muda para melhor, tudo se transforma, e nós vemos a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Abençoa esse coração que está se abrindo na Tua presença. Abençoa, Senhor, essa alma que está se derramando, Pai, diante de Ti agora. E muda a história dessa pessoa. Senhor, tem vida hoje que vai ser dividida em antes e depois. Que essa pessoa ouviu a Sua voz e abriu a porta do coração. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo e agraciando. Abençoando, Pai, nessa nova caminhada de conquista, Pai. Conquista do que é mais precioso para nós. Conquista do céu. Por isso, Pai, vem abençoar os Seus filhos. No nome de Jesus. Amém. Erga sua mão para o céu. Fala comigo, Senhor meu Deus, eu recebo essa vida que pela Tua graça foi derramada e está sendo na minha vida
hoje aqui. Que não falte momentos preciosos para mim na tua presença. O Senhor é melhor que tudo. Por isso, eu valorizo, eu dedico o meu coração a Ti. Entra, Jesus, faz morada na minha vida. Ache o meu coração um coração aceitável a Ti. E um coração aceitável é um coração quebrantado, é um coração contrito. Esse o Senhor não rejeita. Aqui estou eu, diante de Ti. Sê comigo, usa-me e faz morada dentro de mim, em nome de Jesus. Pai, eu sou grato, Pai, por esse momento precioso, e estendo a mão para abençoar a Tua igreja, na graça, na paz do Teu Filho Jesus Cristo, no grande amor do Teu coração, e na comunhão com o Teu Espírito Santo, hoje e para sempre. E quem crê e toma posse, diga comigo, amém. Vamos aplaudir.